Olá pessoal, professor Evandro aqui. Bem, conforme eu expliquei nas aulas da anatomia dos membros superiores, da anatomia topográfica da cabeça e do pescoço, o intuito do canal era gravar vídeos exclusivos para o canal. Mas eu acabei aproveitando as aulas que eu gravei para os alunos da anatomia topográfica, conforme está descrito, né, numa tardinha aqui no canto esquerdo da tela. Eu decidi então aproveitar essas aulas que eu gravei para os meus alunos para disponibilizar aqui no canal, para que outros alunos pudessem utilizar também esse material e para que os próprios alunos que passaram pela unidade de anatomia topográfica pudessem revisar esse conteúdo no futuro. Então foram aulas gravadas com muito carinho e elas foram fragmentadas em pequenas partes, né, em média de 20 minutos por aula, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, para facilitar o estudo, né? Foi até um pedido especial dos alunos que eu gravasse vídeos um pouco mais curtos, né? Porque eles acreditam que o aproveitamento é um pouco menor. Então, eu espero um pouco melhor. Então, eu espero que vocês aproveitem as aulas, né? Que realmente sejam significativas e que sempre que vocês precisarem, retornem ao canal para acessar esse material. Os slides de todas as aulas de anatomia topográfica estarão na descrição do primeiro vídeo, ou seja, os slides utilizados nessa aula de anatomia topográfica dos membros inferiores e de todas as aulas, as próximas aulas de anatomia dos membros inferiores, né, estará disponibilizado o arquivo, né, na descrição desse vídeo, ou seja, anatomia dos membros inferiores, parte 1. Uma boa aula e aproveitem. Turma, considerações gerais em relação aos membros inferiores, né? Em partes, os membros inferiores eles se assemelham aos superiores e em parte eles diferem muito, né? São apêndices, como os membros superiores, né? São constituídos também por 4 segmentos, vamos dizer assim, né? Eu tinha falado para vocês lá nas aulas topográficas de membros superiores que nós tínhamos o ombro, o braço, o antebraço e a mão. Aqui não é diferente. Só que eu tenho a região do quadril, da coxa, da perna e do pé. Também são 4 segmentos. Qual é a principal diferença que a gente observa? É que se os membros superiores se adaptaram para nos servir como ferramentas, né, de manuseio, de trabalho, de alimentação, enfim, até de comunicação, né, quando eu penso em escrita, quando eu penso em digitação, os membros inferiores não, eles se adaptaram para nos servir, né, como sustentação e locomoção. Então, na verdade, através dos membros inferiores a gente se locomove, né, a gente deambula e a gente se sustenta também. Né? Então, quando eu estou de pé, por exemplo, né, eu estou sobre os membros inferiores. Quando eu estou sentado, a mesma coisa, tá? Vai dizer, não, professor, sentado, sim. Quando você está sentado sobre o isquio, né? E o isquio pertence ao osso do quadril, que pertence aos membros inferiores. Então, assim, a gente vai encontrar nos membros inferiores uma anatomia um pouco mais simples do ponto de vista funcional, né? A gente vai encontrar também uma complexidade menor em relação à inervação, porque os músculos, né, dos segmentos distais, eles não vão ter tanta... a inervação motora não vai ser tanta propriedade, né, não é uma motricidade tão fina quando a gente compara com os membros superiores, e a sensibilidade nos membros inferiores também não é tão refinada, né, quando a gente compara com os membros superiores, por motivos óbvios, né? Como eu falei, a principal função dos membros inferiores é a deambulação, a locomoção, né, e a sustentação. Bem, assim como nós vimos nos superiores, né, vamos dar uma estudadinha aqui nas regiões. Então, aqui a gente vê uma vista anterior, uma vista posterior, e aí eu apresento para vocês, ó, a região glútea. Lá na anatomia de dorso, eu disse que o limite inferior do dorso era a crista ilíaca, né? Quando a gente vê aqui por vista mais posterior. Então, ó, acima da crista ilíaca, dorso, abaixo da crista ilíaca é membro inferior, né? Região glútea. Então, aqui nós encontramos a região glútea,
tá? Alguns acabam separando e colocam essa região lateral aqui como quadril e essa região mais posterior como região glútea ou nádegas. Mas a gente pode generalizar e chamar toda essa região de região glútea. Região anterior da coxa, região posterior da coxa, região anterior do joelho, alguns, é menos comum, chamam de região patelar, né, onde nós encontramos aqui a patela, pode ser anterior do joelho. Região posterior do joelho, mas mais conhecida como região poplítea, tá? A gente vai falar de região poplítea. Região anterior da perna, região posterior da perna ou região sural, tá? Aqui nós encontramos a região da sura, tá? Sura é panturrilha. Tá? Crura é perna, às vezes chama-se de região crural também aqui na região anterior, tá? Mas enfim. Região talo-crural anterior, ó, porque essa região anterior do tornozelo aqui é talo-crural anterior. Porque quem faz a articulação aqui entre a perna e o pé, né, é o talos, o talos, vamos falar em cima primeiro aqui, a tíbia, perdão, lateralmente a fíbula, mas também participa da articulação, né? Mas a principal é a tíbia, mas a fíbula também participa. Mas o osso do pé é o talos. A gente vai revisar rapidamente esses ossos. Então, por isso, a região talocrural anterior. Pode ser anterior do tornozelo também, né? Região talocrural posterior. Região dorsal do pé. Tem que ser dorsal do pé, tá? Não pode ser simplesmente região dorsal, porque dorsal tem várias partes do corpo. Região dorsal dos dedos. E aqui a gente encontra a região plantar. Aí plantar não é plantar do pé, é simplesmente plantar, né? Porque não tem plantar em outro local. Qual a importância mesmo do estudo dessas regiões? É aquilo que eu disse, né? A descrição de procedimentos, né? A discriminação de lesões, né? Não há uma lesão em membro inferior, não, mas peraí, em que região do membro inferior? Ah, região poplítea esquerda. Opa, agora sim, agora tem um endereço, né? Então, por isso que é importante a gente estar estudando essas regiões, né? Do ponto de vista de anatomia de superfície, como eu estou falando aqui para vocês. E aí eu vou fazer rapidamente, mas de forma bem rápida, uma revisão, tá, dos ossos dos membros inferiores. Mas eu queria com um pouco mais de detalhe. Daí vou dar uma olhadinha lá na revisão de ossos, né, que tem no meu canal do YouTube, que fica mais fácil, né, de vocês revisarem. Mas olha, essa revisão ela é importante, tá? Então não deixem de dar uma revisadinha, não. Então, eu começo falando para vocês do osso do quadril, né? Já estou apresentando aqui para vocês. Na verdade, estou mostrando duas pelves, né? Eu não posso chamar isso aqui de osso do quadril. Isso aqui é uma pelve masculina e uma pelve feminina, né? Mas a diferença aqui entre pelve masculina e feminina é trabalhado mais na anatomia da pelve e do períneo. Porque a pelve é o conjunto aqui, ó, né? Constituído por, pelo menos a pelve óssea, né? Vamos dizer assim, pelos ossos do quadril. Antigamente eram chamados de ossos coxais, tá? O coxal e o sacro, certo? Então vamos falar um pouquinho aqui do osso do quadril. Isso aqui é uma vista lateral do osso do quadril. A gente está vendo lateralmente, né? Enquanto que a vista medial eu vou apresentar para vocês na sequência. O osso do quadril é constituído por 3 ossos, né? Que se fundem, né? Eles se originam inicialmente como 3 ossos, depois eles se fundem e viram um osso só. O íleo, o isquio e o pubis. O que nós encontramos aqui? O corpo do íleo. A espinha ilíaca anterosuperior, são 4 espinhas ilíacas. Ó, a anterosuperior, que ela é bem palpável, e eu estou revisando com vocês, porque daqui a pouco eu vou estar falando das inserções ligamentares, das inserções musculares, e aí vou citar, você vai, pô, espinha ilíaca, não lembro. Então, tá aqui, espinha ilíaca anterosuperior, que é essa aqui, né, bem palpável. Espinha ilíaca anteroinferior, ela também é palpável, mas a anterosuperior é mais facilmente palpável, assim como a crista ilíaca. Espinha ilíaca póstero superior, espinha ilíaca póstero inferior. A gente verifica aqui a crista ilíaca, ó, que ela é palpável em grande parte da sua extensão, né? A região mais lateral da crista ilíaca, o tubérculo da crista ilíaca, ó, ele fica aqui nessa região bem lateral. As linhas glúteas que vão servir para inserção lá dos músculos glúteos, então eu tenho linha glútea posterior, linha glútea anterior e linha glútea inferior, tá? Isso aqui é tudo face lateral, como já falei para vocês. Aqui é a vista medial, a gente está vendo internamente essa vista aqui, ó, medialmente.
Ó, a asa do ilho, na asa do ilho nós encontramos a fossa ilíaca, né, onde vai estar repousando ali, onde vai estar inserido o músculo ilíaco. Tuberosidade ilíaca. A face auricular, essa face auricular vai servir para fazer articulação, né, com o sacro, então nós vamos ter a formação da articulação sacroilíaca aqui nessa região, uma articulação sinovial plana. Incisura isquiática maior, espinha isquiática, incisura isquiática menor. Depois a gente vai ver que essa incisura isquiática maior vai formar o forame isquiático maior quando a gente formar a pelve aqui, colocar os ligamentos, ligamento sacroespinal, ligamento sacrotuberal. Então isso aqui vai virar um forame isquiático maior, ele é bem importante, mas eu vou revisar depois com vocês. Incisura isquiática menor vai formar o forame isquiático menor depois. E aqui está a espinha isquiática, né? Ela é importante referência ali para a localização do nervo pudendo, mas eu vou falar disso um pouco mais à frente. O corpo do isquio, tuber isquiático ou tuberosidade isquiática. Essas tuberosidades, elas sempre vão servir, são essas rugosidades, como pontos de inserção para músculos fortes. Na tuberosidade isquiática, a gente vai ter os isquiotibiais ali, semitendíneo, semimembranáceo, bíceps femoral, se inserindo ali, que são músculos, né, que possuem grande força, né, de contração. O ramo do isquio, o ramo superior do pubis, o tubérculo púbico, vou falar bastante dele, a crista obturatória, tubérculo inferior do pubis, o forame obturado, vale lembrar que esse forame é obturado, porque ele é fechado, né, durante a nossa vida, fechado por, eu tenho uma membrana obturatória, eu tenho um músculo obturador externo e o músculo obturador interno, esse forame é o maior forame do corpo, né, mas ele é praticamente todo ocupado por membrana e músculo, fica só uma incisurinha aqui que vai formar um canal, chamado de canal obturatório, vão passar estruturas ali como a artéria obturatória, a veia obturatória e o nervo obturatório, tá? Que a gente vou falar depois para vocês. O acetábulo, né, a face semilunar, o limbo do acetábulo, né, limbo é margem, eu encontro aqui a incisura do acetábulo, e esse acetábulo ele vai servir como ponto de encaixe, né, de articulação aqui com a cabeça do fêmur, depois a gente vai falar dessa articulação. Aqui a gente vê a face sinfisial para a formação da sínfise púbica, né, eu tenho aqui uma articulação cartilagínea, né, uma sínfise, né, relativamente semelhante ao disco intervertebral, né. Os discos intervertebrais também são sínfises, né, e aqui tem a sínfise púbica. Linha pectínea. Aqui eu tenho a linha arqueada. Quando eu somo aqui ó, a linha arqueada com a linha pectínea, eu formo a linha terminal. Essa linha terminal que está localizada nessa região é o que faz a transição, tá? Demarca aqui ó, o limite, né? Juntando aqui com o promontório sacral, mas vamos pensar aqui ó, a linha terminal, que é essa aqui toda, né? Ela vai delimitar o que é pelve verdadeira, que está lá embaixo, lá dentro, e a pelve falsa, que é essa aqui de cima. Então aqui em cima é a pelve falsa. Aqui embaixo é a pelve verdadeira e a linha pectínea, junto com a linha arqueada, né, que formam a linha terminal, que vão estar delimitando, né, a transição. Aqui a gente vê o forame obturado. Como eu falei para vocês, já mostrei esse lado aqui, né, ele é obturado, ele é fechado, obturar assim, né, vai ser fechar. E aqui o suco obturatório, esse suco, na verdade, vai formar um canalzinho quando eu fecho tudo com músculo e membrana aqui, forma um canal onde vai passar artéria, veia e nervo, né? Como eu já falei para vocês. Bem, pensando aqui, né? Seguindo, encontramos aqui o fêmur, cabeça do fêmur, colo do fêmur, o corpo, né? Que é um corpo bem longo, fóvea da cabeça do fêmur, onde vai estar se inserindo aqui o ligamento da cabeça do fêmur. Aqui a gente encontra o trocânter maior, esse trocânter vai ser ponto de inserção para vários músculos. O trocânter menor, que serve como ponto de inserção para um único músculo, tá? Que é o músculo ilho-psoas. Anteriormente a gente vê a linha intertrocantérica, é só uma linha, e posteriormente, depois eu vou mostrar para vocês a crista intertrocantérica, que vai ficar entre os trocânteres. Côndilo lateral, com epicôndilo lateral, côndilo medial, com epicôndilo medial, né? Aqui tem um tubérculo adutor, onde vai estar se inserindo aqui o adutor magno, né? Uma porção do adutor magno, depois eu vou falar disso para vocês. Face patelar, né? Ela é recoberta inclusive por cartilagem, né? E vai fazer contato com a patela.
Agora, por vista posterior, ó, o que nós vemos? Bom, a mesma fóvea que eu já apresentei para vocês, da cabeça do fêmur, onde vai se inserir o ligamento da cabeça do fêmur. Né? Ó, o tubérculo adutor, que eu já tinha mostrado para vocês, ele está aqui. Tem fêmur que às vezes ele é bem maior, tá? A crista intertrocantérica, ó, entre trocânter maior e menor. A linha pectínea, essa linha pequenininha que nós vemos aqui. E aqui nós vemos a linha áspera, ó, com lábio medial, um lábio lateral, e esses lábios se unem aqui formando a linha áspera. É uma linha bem importante, né, essa rugosidade aí, porque vai servir como ponto de inserção para vários músculos também, principalmente o quadríceps femoral. Forame nutrício, por que eu estou falando dele? Porque é para lembrar que todo osso longo tem um forame, né, principal, onde vai entrar uma artéria, né, que vai estar fazendo a irrigação do osso. A gente vai chamar de artéria nutrícia. Isso não é exclusivo do fêmur, isso em vários ossos longos, né, nós temos, e a veia também que vai estar drenando esse osso, né, então tudo que passa pelo forame nutrício. Inervação também, né, do osso vai pelo forame nutrício, né, existem outros pequenos forames, mas o nutrício é sempre o principal. Nós vemos aqui a face poplítea, onde vai estar localizado o músculo poplíteo. A fossa intercondilar, é importante que tenha essa fossa, porque é aqui que vai estar estarão localizados os ligamentos cruzados. Em relação ao fêmur, né, essas foram as principais estruturas, né, que a gente precisava falar. Bom, aqui a gente vê, primeiro eu vou falar da tíbia, na sequência eu já falo da fíbula, né, o côndilo medial da tíbia, o côndilo, vou falar de patela também nesse slide, côndilo lateral da tíbia, tá? Tem aqui eminência intercondilar, que vai servir como ponto de inserção também para os ligamentos cruzados, né? Porque eles saem lá do fêmur e vêm até a tíbia. Então aqui eu encontro o tubérculo intercondilar lateral, tubérculo intercondilar medial. Tuberosidade da tíbia é uma tuberosidade bem palpável e bem importante. Por que essa tuberosidade da tíbia ela é importante? Porque ela vai servir como ponto de inserção para o ligamento patelar, né? E o ligamento patelar, que está vindo lá da patela, é como se fosse uma continuação do quadríceps femoral. Então, na verdade, quando eu contraio o quadríceps femoral, eu puxo a patela, que puxa o ligamento patelar, que puxa a tíbia, então eu faço extensão do joelho, né? Quando eu contraio o quadríceps femoral, eu faço esse movimento aqui de extensão do joelho, e a estrutura que tem que resistir é a tuberosidade da tíbia e o ligamento patelar. Né? Então, tá aqui a tuberosidade. Margem anterior, face lateral, face medial, margem medial. Essas margens, né, são mais específicas, né? Malelo medial, bem importante, ele é bem palpável, tá? Ó, a face articular do malelo medial, né, vai ser para o talos, né, que vai estar localizado aqui. Aqui a gente tem uma face articular inferior também para o talos. Ó, por vista posterior. Ó, as faces articulares superiores vão fazer articulação com as faces lá dos côndilos do fêmur, né? Linha para o músculo sóleo se insere nessa linha, o poplíteo também, parte dele se insere aqui. Face posterior. Margem interóssea, por aqui que serve essa margem interóssea, ó, na tíbia? Porque aqui existe a membrana interóssea, né, tíbio-fibular, entre a tíbia e a fíbula. Agora a gente começa a falar da fíbula, ó, a cabeça da fíbula, o colo da fíbula. Esse colo ele é importante porque ele mantém íntima relação com o nervo fibular comum, tá? Eu vou falar bastante disso para vocês um pouco mais à frente. Aqui a gente vê a margem anterior. A margem interóssea, essa é um pouquinho mais medial em relação à margem anterior, e essa margem interóssea vai servir como ponto de inserção também para aquela membrana que eu falei que vai estar localizada aqui, aquela sindesmose, que é a membrana tibio-fibular. Face lateral, face medial. Maléolo lateral, ó, vale lembrar que o maléolo lateral ele é em torno de 1 centímetro mais distal do que o maléolo medial. Com isso, ó, a inversão, depois eu vou falar dos movimentos que a gente faz no pé, ó, mas a inversão do pé, ela tem uma amplitude muito maior do que, ó, isso aqui é inverter o pé, jogar o pé para dentro, assim, ó, a planta, né, medialmente. E ó, a eversão do pé, ela é mais limitada, tá? Por que a eversão do pé é mais limitada? Porque o maléolo lateral, né, o maléolo da fíbula, ele é mais distal, ele é mais longo do que o maléolo medial, né, que é o maléolo da tíbia. Então, ó, a inversão do pé, ela tem uma amplitude maior do que a eversão do pé,
certo? Seguindo, ó, a gente vê aqui a fossa do maléolo lateral, essa fossa ela é sempre posterior em relação a toda a fíbula, né? Então a gente vê somente posteriormente. E aqui a gente tem a face articular, né, do maléolo lateral. Essa face articular ela vai servir também para a articulação, né, do tornozelo aqui, a articulação talo-crural, né? Porque aqui embaixo vai ter o talos, né? Ele vai estar fazendo esse encaixe. Falando da patela, a gente vê aqui a base da patela, o ápice da patela, uma face anterior, né? E aqui na face posterior nós encontramos as faces articulares, né? Essas faces articulares, a patela vai servir como uma roldana, né? Que vai correr sobre a face patelar ali do fêmur, né? Para proporcionar um melhor deslizamento, né? E um movimento de extensão, né? E flexão do joelho ser facilitado, principalmente de extensão, né? Seguindo aqui, nós vemos os ossos do pé, né? O talos, né? O primeiro vamos falar dos ossos do tarso, né? Lá a gente viu os ossos do carpo na mão, aqui os ossos do tarso. O talos, o calcâneo, aqui nós vemos o navicular, né? Forma de nave, por isso navicular. O cuboide, ele é meio cubinho, ele é meio quadradinho. E aí nós encontramos os 3 cuneiformes. Só tem que tomar um certo cuidado aqui, porque se eu perguntar para vocês qual é o cuneiforme medial, muitos vão falar, o cuneiforme medial deve ser esse aqui que está no meio do pé. E não, o cuneiforme medial é um termo que a gente utiliza em relação à linha média, mais próximo da linha média, mais medial, mais distante da linha média, mais lateral. Então vejam, o cuneiforme lateral é o que está mais lateral em relação à linha média. O intermédio, né, em forma de cunha, por isso cuneiforme, está aqui entre o lateral e o medial. E o cuneiforme medial é o mais medial deles em relação à linha média, né? Esse aqui é o principal, o maior, o dedo mais medial, né? O hálux. Bom, encontramos aqui os metatarsais, lembrando que metatarsais não correspondem aos dedos, né? E sim a região mais central aqui do pé, né? Os dedos aqui daí já são as falanges, né? E aí nós encontramos aqui na sequência na verdade todo o metatarso e todas as falanges possuem uma base, um corpo, uma cabeça, tá? Assim como lá nas mãos. E aí nós vamos encontrar aqui as falanges, ó. 5 falanges proximais, tá? 4 falanges médias. Por que 4 falanges médias? Porque se vocês lembrarem, o polegar ele só tinha falange proximal e falange distal. O hálux, né? A mesma coisa, o hálux tem falange proximal, que eu estou mostrando aqui para vocês, e falange distal, não tem falange média, tá? E 5 falanges distais, né? Contando com o hálux aqui. Bom, isso aqui é uma vista lateral. Notem que o pé é arqueado, ó, mas mais à frente eu vou falar desse arco do pé. E percebam, vale a gente falar rapidamente aqui dessa base do quinto metatarso. Ó, tá? Por que é importante falar da base do quinto metatarsal? Porque essa base aqui, ela forma um tubérculo, conforme vocês veem aqui, ó, o tubérculo do quinto metatarsal. Esse tubérculo ele serve como um ponto de inserção para o músculo fibular curto. Eu vou falar disso mais à frente, tá? E muitas vezes, quando o paciente ele inverte o pé de forma abrupta, o que é a inversão de pé mesmo, ele está andando assim, ó, e inverte, assim, ó, joga a planta, né, internamente, ele pode avulsionar, arrancar essa base, né, do quinto metatarsal, ou seja, o tubérculo do quinto metatarsal. Mas eu vou falar isso um pouco mais à frente, por isso que eu estou mostrando para vocês. E notem, ó, que o pé, tem gente que tem o pé plano, pé chato, né, mas, ó, de forma geral, ele é arqueado, ele tem um arco, ó, ele não é planinho, ele não é planificado, tá? Mas a gente vai falar disso um pouco mais à frente também. Bem, turma, então a primeira aula aí era um pouquinho mais conceitual, né? Falei um pouquinho dos conceitos e revisei rapidamente, de forma muito rápida, os ossos dos membros inferiores, né? E a gente se encontra na próxima aí, que daí a gente vai entrar, né, em fáscias, drenagem, né, venosa, drenagem linfática, e vamos seguindo assim como fizemos nos membros superiores. Um abraço e até!